Fala galera do Movecast, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou conversar com o Fernando Paiva. Ele é diretor editorial da Mobile Time. Messi, prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Aqui eu tô com uma pressão a mais hoje, hein? Porque primeira vez que eu bato um papo aí com um jornalista, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento aí na estruturação e difusão, né? De comunicação, que acho que, de certa forma, um pouquinho o que a gente acabou fazendo aqui, né? Para mim também é diferente, porque eu estou no outro lado agora, estou sendo entrevistado em vez de entrevistar, então também é uma experiência nova para mim. São as adaptações aí que a gente... e novos aprendizados. Exatamente. Eu pesquisei, não conhecia ainda, né, a sua jornada, pesquisei brevemente, até para poder a gente ter uma estruturação e a conversa aqui. Eu achei muito interessante a questão de, há muito tempo você vem montando essa estruturação, essa reputação dentro do mundo tecnologia, telecom, transformações corporativas, né, transformação digital bastante. Como que começou essa jornada, né? Como que você acabou se especializando nessa temática dentro do jornalismo? Essa história é longa, temos tempo? Vamos lá, vou tentar ser breve. Eu me formei em jornalismo em 99, tá? E na época eu estava fazendo estágio numa revista de ciências, de divulgação científica, chamada Ciência Hoje. É a revista da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A redação ficava dentro da UFRJ, que era a faculdade que eu fiz. Eu acho que isso já me ajudou um pouco, porque eu comecei a ter contato com temas muito técnicos e muito diferentes um do outro. Eu podia estar fazendo uma matéria entrevistando um cara de física quântica num dia, no outro dia um paleontólogo falando de dinossauros, no outro dia um sociólogo, enfim. É uma revista que publica artigos científicos, mas passando sempre por uma revisão de um jornalista para deixar uma linguagem acessível para A ideia era assim, que alguém que tivesse completado o segundo grau conseguisse entender o artigo de um cientista. Tá? Só que a ciência hoje, assim, naquela época, é uma estrutura muito pequena, não tinha muito como crescer ali dentro. E aí eu optei por sair, mandei currículo para alguns jornais, queria ter uma experiência de jornal também. E aí fui para o Jornal Diário de Economia do Rio de Janeiro, que era o Jornal do Comércio. Na época era o jornal mais longevo do Brasil, com circulação contínua. Ele existia desde a época do Império, ou depois ele acabou, ele não existe mais. Mas naquela época, enfim, era ainda um jornal com muita história, né? E ali eu comecei a aprender sobre economia. Então comecei a juntar. Já tinha um pouquinho de uma formação de jornalismo especializado em ciência, e comecei a ter uma formação também de economia. Na prática, de jornalismo econômico. Então, o Jornal do Comércio me deu uma base muito legal de economia. Agora, ele era um jornal que tinha essa tradição de pegar recém-formados, que era o meu caso. Eu tinha acabado de me formar. Eu tinha 6 meses formado quando fui para o Jornal do Comércio. E não sabia nada de economia. Eu nem sequer li a seção de economia na faculdade. Como que foi para você? Né? A sua especialização era jornalismo. Como foi para você falar assim, legal, sei jornalismo, mas estou me deparando com matemática que, como você está dizendo, né, não era sequer meu hábito. Esse choque aí, como que foi essa adaptação? Cara, foi difícil no começo. Quando eu fui fazer jornalismo, o que eu tinha vontade de escrever sobre era cultura, arte, talvez política, sabe? Mas economia... Eu sempre gostei muito de ler o jornal desde pequeno, e por isso quis ser jornalista. Mas, por exemplo, a seção de economia eu não lia. Não era do meu interesse. Eu lia política, lia cultura, lia esporte. Eu gosto muito de consumir esporte, mas não pensava em ser jornalista esportivo, não. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu gostava mais de escrever sobre arte. Cara, tive que encarar. Foi uma oportunidade num jornal diário e era muito difícil no começo lá no Jornal do Comércio para mim. Pois é, então, como eu estava falando, eles têm essa tradição, eles pegavam recém-formados, pagavam pouco, mas você aprendia na marra, na prática. Absurdo, vai lá. Claro, tinha os editores te apoiando, os jornalistas mais experientes também lá na redação te apoiando. Só que no Jornal do Comércio tinha uma dificuldade que era a seguinte: eles não tinham setoristas. O que é um setorista? É o jornalista especializado num assunto específico. E não estou falando só de economia, porque dentro de economia você tem os setoristas de cada assunto. Ainda tem mais detalhes, entendi. Então, sei lá, o valor econômico, ela tem um setorista de energia, tem um setorista de telecom, tem um setorista do mercado financeiro, que cobre bolsa de valores, índice de inflação, não sei o quê. Então, dentro de economia você tem vários setoristas. E isso no valor, na Gazeta Mercantil, que também não existe mais, mas naquela época tinha.
E o Jornal do Comércio não tinha setorista. Eu trabalhava no primeiro caderno do Jornal do Comércio e eu eu cobria de tudo. Isso era extremamente estressante. Então, eu podia estar um dia numa coletiva de imprensa da Petrobras para cobrir o lançamento da nova plataforma P34, não sei o quê. No dia seguinte, na Embratel, cobrindo o lançamento do satélite. No outro dia, na FGV, índice de inflação. No outro dia, Bradesco Seguros. Cara, e são mundos completamente diferentes. Devia ter um esforço mental e uma necessidade de adaptação muito grande, né? Absurdo. Você não, em tese, me pareceu sempre fora da zona de conforto, né? O tempo inteiro. E não tinha Google pra gente na redação. Os nossos... isso era 2000, já existia o Google, mas a gente, na redação, era um computador com tela monocromática que não acessava a internet, era só um processador de texto e um comunicador interno de mensagem, de intranet. Uma mensageria intranet e processador de texto. Só. Redes locais, tá? né? A internet tinha um computador que acessava a internet, ficava junto com o pessoal da arte, um computador que acessava a internet, que a gente podia usar de vez em quando, mas fazia fila, a gente não dava para usar. E aí, então, eu chegava na redação de manhã, e aí tinha um pauteiro lá que definia as pautas, e eu sempre pegava alguma pauta de manhã. E era essa surpresa, hoje vai para Petrobras, amanhã vai não sei onde. Aí eu pegava os jornais do dia que ficavam lá à disposição, o Globo, o Valor, a Gazeta, e procurava o que tinha de informação sobre aquele assunto que eu ia cobrir dali a 1 hora. Isso que eu fiz aqui com você um pouco antes da gente começar a gravar, de pesquisar um assunto no celular rapidinho, eu não tinha nem smartphone, eu tinha um celular 2G. Enfim, então era muito estressante. Só que nessa jornada, eu comecei a cobrir um pouquinho de telecom também, começaram a aparecer algumas pautas de telecom, e eu gostei, eu comecei a propor matérias mais aprofundadas. A gente tinha, assim, de segunda a sexta, matérias do dia, o que está acontecendo. Mas ao longo da semana, a gente tinha a oportunidade de fazer uma matéria especial para ser publicada no domingo, que era uma edição maior. E eu comecei a ter ideias de matérias relacionadas à telecom. Começou a surgir um interesse. Era a época que estava tendo a abertura do mercado, não era? Mais ou menos já tinha acontecido já tinha acontecido a venda do sistema Telebrás, que foi em 97, 98. Então já tinha sido privatizado. A privatização do setor de telecom já tinha acontecido. Você estava naquele momento com operadoras móveis banda A e banda B. Chegando. Então, eram 2 operadoras por estado. Mas era muito fragmentado, porque foi assim que foi leiloado por estado. Sim. Então, você tinha no Rio, você tinha a Telefônica Celular e a ATL. Era banda A e banda B. Depois viraram Vivo e Claro. Em São Paulo, era BCP e não lembro mais. BCP, acho que era... Telesp Celular. Telesp Celular e BCP. Isso. Só que era só na capital. Aí no interior era BES e uma outra. Agora, depois eu vou lembrar. Tá? Isso, a galera toda foi se fundindo ao longo do tempo. Mas, enfim, era um mercado... O telefone celular estava começando, era o 2G ainda, estava começando o 2G, a digitalização das redes. Esse era o mercado. Enfim, eu quase pensei em abandonar jornalismo por conta desse estresse. De, cara, eu estava me saindo bem, ninguém estava reclamando do meu trabalho, mas eu estava ficando estressado. E até que chegou... Eu estava há 10 meses no Jornal do Comércio, aí teve uma viagem de imprensa, né? As empresas costumam convidar a imprensa para lançamentos, coisas assim, às vezes em outro lugar. Era o lançamento de um satélite da Embratel na Guiana Francesa. A Guiana Francesa fica ali na altura da linha do Equador, que é onde é a melhor posição para você botar lançador de foguete, porque está mais perto você gasta menos combustível para superar lá a superfície e entrar em órbita, né? Então, aqui na América do Sul, tem um lançamento, uma estação de lançamento na Guiana Francesa, de uma empresa francesa. A Embratel foi lançar o satélite lá, me convidou outros jornalistas, a gente foi lá assistir. E estava um jornalista de uma revista especializada em telecom, que é a Teletime. Esse cara me viu lá, ficou meu amigo, conversamos. E uns meses depois, ele resolveu pedir demissão da Teletime, que ele tinha outros planos pessoais, e ele me indicou para o lugar dele. Que legal, hein? E, cara, quando veio o convite, eu não pensei 2 vezes, porque era tudo que eu queria, era escrever sobre um assunto só. Ainda mais um assunto que eu estava curtindo um pouco mais, que era telecom e tecnologia. E, cara, poder construir fontes... Os pontinhos se conectaram aí numa viagem, de certa forma, aleatória, assim. Surge uma... Isso foi um networking absurdamente aí, falando, foi um networking puro ali. Essas viagens servem para isso também. Servem para isso, pessoas. Às vezes o pessoal não dá tanto valor nesses momentos. A gente fica muito preocupado no dia a dia, né?
esses cenários geralmente podem acabar abrindo portas que a gente jamais Olha, imaginava, né? uma coisa que eu acho que é curioso. Um dia eu ainda vou perguntar para ele, para esse meu. A gente quase não se fala mais, a vida nos distanciou, ele tem outros projetos, mas de vez em quando a gente se cruza, dá uma vez a cada 4 ou 5 anos eu encontro com ele. Um dia eu vou perguntar. Eu acho que o que marcou ele. A gente conversou um pouco, mas tinha vários outros jornalistas, ele não ficou assim super amigo na viagem. Mas eu lembro dele ter ficado impressionado que eu era o único do grupo que falava francês. E aí tinha umas coisas que tinha que resolver no hotel, e eu fui lá e resolvi falar francês. Eu estudei francês na escola. Só que o francês nunca me ajudou pra nada. Acho que foi a única vez que o francês... Assim, nunca usei francês profissionalmente, nem nada. Quer dizer, já fiz viagem a trabalho pra França, que eu usei, tudo bem, beleza. Mas assim, entrevistar em francês... Não era intensivo, não era... meu francês não é tão bom assim que eu possa entrevistar uma pessoa em francês. Ainda mais hoje em dia, tá super enferrujado. Mas na época eu conseguia me virar, fazer essas coisas básicas. Eu lembro dele ficar impressionado. E eu acho que isso... Tinha vários outros jornalistas. O cara... Eu fui o indicado pra... Curioso você comentar, eu acho que ele ficou marcado nisso. Às vezes, quando você tá numa multidão, algo diferencial que talvez você nem dá tanto valor. Exatamente. É o que vai fazer a sua diferença na multidão. Se lembrar, né? de mim, esse diferencial. Tipo, exatamente. pode ser por qualquer coisa. Você é muito alto, ou tem uma voz bonita, ou X, ou nossa, ele falava um francês que não era o... Acho que me ajudou. É curioso porque às vezes a gente tem algumas habilidades que a gente nunca sabe aí quando vai usar, mas não virou uma arma num momento de diferenciação competitiva. Eu nem imaginava, E aí, bom, eu aceitei o convite, virei jornalista da Teletime, era tipo correspondente da Teletime no Rio de Janeiro, porque a revista ficava em São Paulo, a redação era em São Paulo e tal. E o que eu achei que foi muito bom, e que era o que eu queria mesmo, a partir do momento que você escreve sobre um assunto só, como jornalista, você vai desenvolvendo fontes. Porque você vai escrevendo de novo sobre aquele assunto. Dentro do Telecom tem vários assuntos, mas eu posso um dia fazer uma matéria, sei lá, sobre fibra ótica, aí já conheço umas fontes, aí daqui a um mês tem uma outra ideia de fibra ótica, aconteceu outro assunto, eu já sei quem procurar, coisa que eu não tinha como construir quando cada dia estava falando de um setor completamente diferente. Diferentes. Então comecei a construir fontes, tem um lance de você começar a ser reconhecido como um cara, como um setorista, agora sim eu tinha virado um setorista de telecom. E assim foi. Comecei na Teletime, depois em 2011 a gente fundou o Mobile Time dentro do mesmo grupo editorial, como uma espécie de spin-off da Teletime, um desdobramento. Olhando no LinkedIn eu tive uma impressão que algo tinha acontecido. Aí porque foram quase 18 anos e depois agora já tem quase 15, né? Então, exatamente. O Mobile Time foi fundado em 2011 e a partir de uma ideia minha, eu propus isso pro dono do grupo editorial. E aí eu era repórter da Teletime, virei editor do Mobile Time, comecei a tocar o projeto. E depois, em 2016, na virada de 2016 para 2017, esse grupo editorial que era dono da Teletime, do Mobile Time, e tinha mais 2 veículos, TI Inside e Tela Viva. Caramba, super conhecido. É um grupo chamado Converge Comunicações. Eles fecharam as portas, enfim, por várias razões. O dono, enfim, já estava um pouco cansado da operação. Perdeu um contrato grande, que era de uma feira que ele fazia, a feira da BTA. Ele fez as contas, achou que era melhor fechar, mas ele pegou as marcas e ele doou para os editores. Então, cada editor passou a ser dono do seu veículo. Então, a partir de janeiro de 2017, eu ganhei a função também de dono do Mobile Time. Passei a gerir a empresa, coisa que até então eu não mexia com os números. Pintou uma necessidade... Porque é um game totalmente diferente, né? Você passou a ser um empresário, vamos dizer assim. Eu passei a cumprir essa função também. Eu não deixei de escrever, não deixei de editar, que é o que eu gosto, que é o que eu amo. Continuo até hoje fazendo matéria todo dia e lendo praticamente todas as matérias todo dia. Tem uma equipe hoje de jornalistas me ajudando, né? Não sou só eu produzindo conteúdo, porque eu preciso também de tempo para gerir a empresa. Mas eu tive que aprender na marra. E, na verdade, você estava falando... A gente estava conversando antes aqui sobre formação, educação. Eu nunca fiz nenhum curso de administração de empresas, nada, mas eu aprendi muito com as próprias entrevistas que eu fiz, porque eu passei ali... Estou há 25 anos entrevistando executivos, empreendedores... não faço a menor ideia de quantas pessoas eu já entrevistei. Sei lá, centenas, talvez milhares, não sei.
Mas muitos com essa jornada de criando startup, não sei o que, empreendendo. Então, as dores que esses caras sentem... O tempo inteiro você foi tendo o tempo inteiro eu tô ouvindo. E quando chegou a minha vez de gerir uma empresa, eu já tinha algum conhecimento com base nesses 20 anos de já tinha umas entrevistas. Conexões feitas aí. Sim, assim. E modéstia à parte está dando certo. A empresa hoje cresceu. Quando eu herdei, era eu sozinho no Mobile Time. Porque ao longo dos primeiros anos do Mobile Time, ficava oscilando entre eu sozinho ou eu com um repórter. Sempre que tinha uma crise que precisava demitir alguém, o primeiro que sofria era o caçula, que era o Mobile Time. O Mobile Time vai ter que cortar o repórter. Ficava só eu sozinho um mês. Daqui a pouco contrata de novo. Quando aconteceu essa mudança de chave, estava eu sozinho. Hoje somos 6 jornalistas, eu mais 5. A gente abriu recentemente, faz um ano, o Mobile Time Latinoamérica, com jornalistas na Colômbia e no México. A empresa fatura 4 vezes mais do que faturava quando eu herdei, então posso dizer que está dando certo. Eu vi brevemente algumas postagens, me chamou a atenção, né, do Latinoamérica, e me parece que o propósito e a estratégia que você vem desenhando aí, ela tá porque a forma de escrita e a importância, acho, das temáticas, que, querendo ou não, o telecom toca a vida do cidadão daquela região, né? Você tem a empresa tal comprou não sei o quê, tal coisa aconteceu. É uma indústria que contrata muita gente e também impacta muita gente. Sim, sem dúvida. Né, vamos dizer assim, se a gente tem um apagão é engraçado, né? É espanhol, Latinoamérica. Nem sei o que é isso, na verdade. Eu vou até continuar. Vai que dá um apagão aí. O da energia é super complicado, mas o da telecom é também extremamente complicado, né? Sim. Como que você vê esse momento telecom, vamos dizer aqui, né, Brasil e mundial? Qual que é? A gente está numa era... Vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla. A gente está numa era que, querendo ou não, a gente tem, pelo menos como cidadão, né? Você tem uma percepção daquelas vantagens da globalização, né? Você tem... As coisas são mais rápidas, né? Uhum. Tendem a ser mais rápidas. Uhum. No mercado de telecom, na indústria telecom como geral, essa velocidade, essa prontidão do novo para se colocar como disponível também acelerou bastante. Qual que é a sua percepção entre o mundo versus o Brasil nessa questão da indústria? Tá, vou focar mais porque quando fala telecom, tem várias áreas diferentes, tecnologias diferentes, né? Okay. Você tem telecom, sabe, telecom fixa, né? Porque era por fio de cobre, agora é fibra ótica. Tem telefonia móvel, que é telefonia celular, né? Torres, tem satélite. Eu sou especializado em mobile, né? Já escrevi muita matéria de fibra ótica no passado, quando eu era da Teletime, né? Mas hoje, já há 15 anos que eu escrevo basicamente sobre mobile. Tento fazer esse recorte também dentro do nosso noticiário. Então, vou focar minha resposta em mobile. O Brasil tem hoje... O Brasil foi pioneiro ao leiloar o 5G e botar uma rede com um padrão, na época, mais avançado que havia de 5G, tá? Que era o 5G Standalone, que permite uma série de funcionalidades a mais... do que numa rede 5G non-standalone, como o mercado chama. Então, tem muitos países desenvolvidos que estão ainda com uma rede um pouco mais atrasada que a brasileira. Então, em termos tecnológicos, a rede brasileira de 5G, por exemplo, está mais avançada que a média. Tá? Aí na infraestrutura, você disse. Eu estou falando da infraestrutura. Mas eu posso falar de outros assuntos também. Não. Você quer saber do smartphone, dos aplicativos? Qual que você quer? Não, eu estou acompanhando. Na questão de infraestrutura, a gente, em tese, tem o melhor modelo. Calma, é isso? Espera aí. A gente tem em tecnologia, quando você olha enfim, qual é a tecnologia das torres celulares 5G no Brasil, a gente está num nível mais avançado que a média do mundo. Quando você mede a velocidade do 5G do Brasil, e tem várias empresas que fazem medições independentes, a Ookla é uma delas, com aquele speed test, e compara com outros países, a gente também está acima da média. É uma das melhores do mundo. Só que a cobertura dela, aí vamos lá, ainda estamos só em infraestrutura. A cobertura dela não é tão boa. E é difícil ser boa, porque... A cobertura é o quanto de região geográfica que ela ocupa. Isso, quando você tem o sinalzinho do 5G aparecendo no seu celular. Sim. Na Paulista, no Leblon, no Rio de Janeiro, você vai ter. Agora, sair um pouco... e tem outra coisa, não é só sair dessas áreas. Cobertura indoor,
O sinal 5G, ele usa uma frequência mais alta, a penetração dela é mais baixa. Então, ela não consegue penetrar passar pelas paredes e penetrar um imóvel, por exemplo, como o 2G conseguia, o 3G ou mesmo o 4G, tá? Que é a frequência mais alta. Então, o que a gente vive hoje é o seguinte, existe 5G quando você está na cobertura 5G, a velocidade costuma ser boa, mas tem muitas áreas de sombra. Inclusive, por ser uma frequência mais alta, isso não é um problema do Brasil, essas frequências são padrões no mundo inteiro, tá? Por ser uma frequência mais alta, o alcance é menor. Isso que você está falando da penetração indoor. Ele alcança o raio de alcance é menor. Então, você precisa de mais antenas para cobrir a mesma área que você cobria antes com 4G, cuja frequência é mais baixa. E aí você tem outros problemas. Aí, obviamente, tem mais investimento, mais impacto ambiental. Mais impacto ambiental. Você precisa de autorização da prefeitura para instalar. Então, por exemplo, a gente está falando aqui desse problema de cobertura, mas muitas vezes, em grande medida, também há problemas de dificuldades burocráticas de se conseguir autorização para a instalação de uma torre. Existe um plano diretor para isso? Tem uma lei federal, que é chamada Lei das Antenas, que meio que organiza isso, só que cada município tem que atualizar a sua lei seguindo a Lei das Antenas, tá? O que é sugerido pela Lei das Antenas. A gente tem 5.500 municípios no Brasil. Outro dia saiu uma nota, eu acho que tem cerca de 1.000 municípios que já atualizaram, bastante. Está tendo todo um movimento liderado pelas operadoras e por gente de infraestrutura de rede, empresas de infraestrutura. Ou seja, por exemplo, a gente viu, né, eu não sei até quantos anos atrás mas teve um lançamento do 5G. Ou seja, rolloutar de fato com uma cobertura ampla. É um processo que leva aí muitos anos aí, sim. Umas 2 décadas. Você tem que fazer o cálculo econômico também, tá? Você tem que fazer o estudo de viabilidade. Eu não estou falando que só não tem porque tem dificuldade de licenciamento. Esse é um dos problemas. Um outro problema, obviamente, é botar a conta, fazer a conta, a operadora fazer a conta de usuário, tá? E ver se vale a pena.